Salve loucas por futebol! Eu sou o Celso Zelt e este é o Almanaque da Bola, o canal para você que gosta de histórias e curiosidades sobre o futebol. Então, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e vamos para o próximo vídeo. Empurra pra Tupãzinho, vai Corinthians! Tentou a tinta, pra lá, pra cá, bem cercado, bateu na direita. Boa bola pra Tupã, vai pra entrada da grande área, chegou com ele o zagueiro. Ainda Tupã, na boca do gol, olha o perigo, e cortou pra lá, pra cá, rolou, vai pintar o gol do Coringão, bateu, a bola vai entrando, chegou Tupã, tocou. Tupãzinho é do Coringão. Explode o coração, explode a fiel torcida. Tá fazendo 30 anos. Foi no dia 16 de dezembro de 1990 que o Corinthians venceu o São Paulo por 1-0 com este gol de Tupãzinho e conquistou o primeiro de seus 7 títulos de campeão brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão. O Brasileirão, mais ou menos do jeito como nós conhecemos hoje, só começou a ser disputado em 71. E naqueles primeiros quase 20 anos, até 1990, o máximo que o Corinthians havia conseguido era um vice-campeonato, perdendo para o Inter de Falcão a final de 1976 por 2-0 em Porto Alegre. Mesmo nas versões anteriores, hoje todas reconhecidas pela CBF como campeonatos brasileiros, o Corinthians não havia conquistado nenhum título, nem na Taça Brasil, que foi disputada de 1959 a 68, nem no torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, jogado de 67 a 70. Mas a partir de 1990, tudo isso mudou. Aquele Brasileirão começou com 20 times divididos em 2 grupos de 10. No primeiro turno, as equipes do Grupo A enfrentaram as do Grupo B. No segundo turno, todas jogaram dentro do mesmo grupo. Classificaram-se para os mata-matas a partir das quartas de final. Os vencedores dos 2 grupos no primeiro turno, Atlético Mineiro no Grupo A e Grêmio no Grupo B. Os vencedores dos 2 grupos no segundo turno, Santos no Grupo A e Palmeiras no Grupo B, mais os 4 times de melhor campanha na classificação geral, independentemente dos grupos em que estivessem: São Paulo, Corinthians, Bahia e Bragantino. Quando o Brasileiro de 1990 começou, o Corinthians não estava entre os favoritos. Tanto que perdeu as 2 primeiras partidas, 3-0 para o Grêmio, em Porto Alegre, e 1-0 para o Cruzeiro, no Pacaembu. Por isso, teve logo que trocar de técnico. Sai Zé Maria de Oliveira, entra Nelsinho Batista. O Timão chegou a ficar 4 jogos seguidos sem marcar um único gol. 3 deles em empates por 0-0 em casa, contra Bahia, Portuguesa e Vasco. E um deles na derrota por 1-0 para o Botafogo, no Rio. Ao longo de toda aquela campanha, o Corinthians marcou apenas 26 gols nos 25 jogos que disputou. Só ficou com a última vaga para os mata-matas porque na última rodada o Goiás foi derrotado por 2-0 pela Portuguesa no Canindé. Um dos gols da Lusa foi marcado por Wagner Mancini. Mas naquele ano o Timão contava com um craque que ainda ia dar muito o que falar, um craque chamado José Ferreira Neto
havia sido revelado pelo Guarani de Campinas, time pelo qual marcou esse golaço de bicicleta justamente contra o Corinthians, no primeiro jogo da decisão do Paulista de 88. Aquele gol em que ele comemorou correndo e gritando: "Eu sou f***". Com fama de craque temperamental, Neto havia passado por empréstimo pelo Bangu e pelo São Paulo, e também, dessa vez em definitivo, pelo Palmeiras. Aliás, foi do rival Palmeiras que Neto saiu em 1989 direto para o Corinthians, em uma polêmica troca que envolveu também o ex-meia palmeirense Ribamar e os laterais esquerdos Denis, do Palmeiras para o Corinthians, e Dida, do Corinthians para o Palmeiras. No Corinthians, Neto já havia jogado o suficiente para muita gente lamentar a sua não convocação pelo técnico Sebastião Lazzaroni para a disputa da Copa do Mundo de 90, que foi realizada na Itália. Mas foi mesmo no segundo semestre daquele ano, durante o Campeonato Brasileiro, que Neto se tornou um craque decisivo como nunca. Dos 26 gols do Corinthians naquela campanha, 9 foram marcados por Neto. 5 desses gols dentro de sua especialidade, as perfeitas cobranças de faltas. Elas valeram essa vitória por 2-1 sobre o Palmeiras, o empate por 1-1 com o São Paulo, deram outra vitória por 1-0 sobre o Náutico e ainda ajudaram na vitória por 3-1 sobre o Atlético, em Minas. Aliás, a única vitória corintiana por diferença superior a 1 gol em todo aquele campeonato. Mas Neto foi decisivo mesmo, principalmente nos mata-matas. No primeiro jogo das quartas de final, no Pacaembu, contra o Atlético, Neto empatou o jogo já aos 30 minutos do segundo tempo, com um inusitado gol de cabeça. Depois, já aos 40, ele virou aquele jogo para 2-1. No primeiro jogo das semifinais, também no Pacaembu, contra o Bahia, Neto comandou outra virada corintiana. Primeiro, cobrou o escanteio fechado que acabou forçando Paulo Martins a marcar contra. Depois, bateu a falta do gol da vitória corintiana por 2-1. Esses resultados, somados a 2 empates por 0-0 em Belo Horizonte e em Salvador, foram classificando o Corinthians para a grande final, contra o São Paulo do técnico Tele Santana e de craques como Zete, Leonardo, Raí. O São Paulo era favorito, mas a vitória corintiana por 1-0, com este gol de joelho de Wilson Mano, marcado logo aos 4 minutos de jogo, reverteu a vantagem do empate no segundo jogo para o Timão. Bastava empatar, mas o final dessa história eu já contei lá no começo do vídeo. Deu Corinthians 1-0, gol de Tupanzinho, campeão brasileiro pela primeira vez. Vejam, por exemplo, a alegria desse repórter que aparece no campo, atrás do lateral esquerdo Jacedir, na hora que ele está dando uma entrevista. Esse repórter magrinho, de camisa amarela, feliz da vida. E nem só de Neto vivia aquele Corinthians campeão brasileiro pela primeira vez em 1990. Para fechar esse vídeo, nós homenageamos todos os jogadores campeões. O goleiro Ronaldo, que até 1998 chegaria à incrível marca de 602 partidas disputadas com a camisa corintiana. O lateral Giba, precocemente falecido em 2014, aos 52 anos. O zagueiro Marcelo, que depois, como empresário e dirigente, se tornou mais conhecido com o nome de Marcelo Digian. E o também zagueiro Guinei, na época, um jovem de apenas 22 anos. O lateral esquerdo Jacenir, que hoje mora nos Estados Unidos. O volante Márcio, que depois se tornou o técnico Márcio Bittencourt. O coringa Wilson Mano, autor do gol da vitória no primeiro jogo da decisão contra o São Paulo. E o talismã Tupanzinho, que fez o gol da vitória por 1-0 na segunda partida. O ponta direita Fabinho e o ponta esquerda Mauro, o Mauro da Silva, que hoje é observador técnico do próprio Corinthians. Jogaram ainda o futuro tetracampeão mundial Paulo Sérgio, o volante Ezequiel,
O ponta esquerda, Antônio Carlos. O atacante Diney, que depois voltaria ao Corinthians para ganhar mais 2 campeonatos brasileiros, em 98 e 99. Os goleiros Wilson e Dagoberto, reservas de Ronaldo. O lateral esquerdo Gerson. O volante Jairo, falecido aos 41 anos em 2007. Os atacantes Marcos Roberto, Valmir, Juarez e Telson. O zagueiro Dama. E o lateral esquerdo Wagner. O presidente corintiano era o eterno Vicente Mateus. Se você é corintiano, deve ter matado a saudade com esse nosso vídeo. Se não é, deixa o seu like, se inscreva, porque aqui no Almanac da Bola nós falamos de todos os times. Sempre comigo, Celso Zelt.